Vamos então aqui, ó, agora, novamente aqui do Isaías Melo, diz assim, ó, a geração dos apóstolos ainda vivia sob o poder da morte, e ainda a morte não foi vencida, ok? Né? Ele está dando esse tipo de pensamento. Pois a Hum, morte vai ser vencida na vinda de Cristo. Se sim. você crê que a morte foi vencida, você tem que aceitar que Jesus já veio. Hum, Aí ele manda ler aqui, está aqui as referências bíblicas de 1 aos Coríntios 15, né? E uhum. aí ele fala: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posta todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então ele está tentando criar um raciocínio aí, da forma como ele entende, de que a morte ela só vai ser vencida quando Jesus Cristo vier. E aí? O que temos a dizer disso biblicamente? Primeiro, nós temos que tomar cuidado em afirmar que a morte não foi vencida. Porque a Bíblia afirma, no livro, nós vamos ler agora, no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Vamos ver o que, que a Bíblia diz. Apocalipse 1, 18 diz assim: E o que é vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus aparece para João na ilha de Patmos, ressurreto, e naquele momento ele declara dizendo que teve morto, mas agora está vivo para todo sempre, ou seja, eternamente. A morte não tem mais poder sobre ele. E ele diz: Eu tenho as chaves da morte e as chaves do inferno, dando a entender que ele venceu a morte. A morte foi vencida por Cristo. Cristo venceu a morte ao ressuscitar dela de uma vez por toda. Porque a morte é vencida quando alguém ressuscita. E Jesus ressuscitou para a vida eterna. Ele foi o primeiro da ressurreição, ou seja, ele foi as primícias dos que dormem, né? A morte não foi vencida ainda pela igreja. A igreja ainda não venceu a morte. Vai ser o último inimigo que a igreja vai derrotar ou vai vencer. O que a igreja tem é a garantia da vitória, a esperança da vitória e a garantia da vitória. Qual é a garantia que a igreja tem que vai vencer o último inimigo? A morte e ressurreição de Cristo. Cristo ter ressuscitado dos mortos garante a vitória que todos aqueles que também são de Cristo, na sua vinda, também vencerão a morte. Então, quando fala que a morte, o último inimigo que vai ser vencido é a morte, está falando da igreja e não de Cristo. Porque a morte já foi vencida por Cristo, mas a igreja ainda não a venceu. Tem a promessa de vencer, tem a garantia da vitória, mas ainda não venceu, porque ela é vencida quando alguém ressuscita. Quando a igreja se revestir da imortalidade, isso que é mortal, se revestir da incorruptibilidade, aí vai se cumprir a profecia que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aí então, ou seja, vai ser a vitória da igreja. A vitória de Cristo foi antecipada anterior à igreja. Cristo venceu. Está escrito também no livro de Romanos, nós podemos ler aqui em Romanos, olha só, no capítulo 6, no versículo 9. Olha só, eu vou ler para vocês verem e depois não dizer que é falácia, né? Capítulo 6, versículo 9 diz: Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre mais. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, aqui Cristo já venceu a morte de uma vez por toda, de forma que a morte não tem mais domínio ou mais poder sobre ele. E a mesma vitória a igreja também terá, porque Cristo se tornou as primícias dos que dormem. Vamos ler 1 Coríntios 15, no versículo 20 ao 23. 1 Coríntios 15, versículo 20 ao 23 diz:
Olha só. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro da ressurreição. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, na sua vinda. Olha só, é na volta de Cristo que a promessa aqui, que a igreja vai vencer a morte. Serão vivificados, quer dizer, ressuscitados na sua vinda. Foi o que Jesus prometeu para Marta quando Lázaro morreu. Ele disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela tinha esperança, dizendo assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Ela sabia, ela cria que o irmão dela haveria de vencer a morte na ressurreição do último dia. E Jesus, para provar isso, ele justamente ressuscita Lázaro com 4 dias de morto, né? Com 4 dias de morto, Jesus ressuscita ele, né? Mas, ou seja, isso era uma demonstração do que iria acontecer futuramente, conforme está registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 28, onde é dito pelo próprio Senhor Jesus Cristo assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Então, aqui mostra claramente que Jesus promete que na sua vinda haverá a ressurreição dos mortos. Ou seja, aí é a vitória que a igreja vai ter. Aí muitos dizem: mas os injustos também vão ressuscitar. Sim, eles vão ressuscitar, mas não para a vida eterna com a igreja, como a igreja. A igreja vai ressuscitar para a vida eterna com Cristo. E os injustos vão ressuscitar para a ressurreição da condenação eterna. Ou seja, eles vão voltar a morrer, não vão ressuscitar num corpo glorioso, vão voltar a morrer, e o seu espírito ou a sua alma vai ser lançado no lago de fogo. E a carne vai morrer aqui. Agora, o cristão fiel a Deus, nem a sua carne vai morrer mais, porque ela vai ressuscitar com um corpo glorioso, um corpo glorificado, em que a morte não vai ter mais poder sobre ele. Ou seja, um corpo onde será desfeito todos os efeitos nocivos do pecado. Assim como está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 19 e 20, onde diz claramente que ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Essa é a minha resposta. Muito bem, Deus abençoe. Pedimos para os nossos irmãos estarem avaliando com muita calma. Veja que está sendo transmitido aqui as referências bíblicas, com uma fala bem calma, bem branda, para que vocês possam ouvir, entender e depois consultar biblicamente. E assim, fazendo as suas consultas, fique à vontade para estar fazendo os seus comentários desse vídeo aqui.